Meu Deus, como eu amo essa época do ano. Amiga, a minha também, a minha deu quase 900. Oi, começando mais um vídeo por aqui. Sejam bem-vindos ao meu canal. Depois de muito tempo sem gravar direito, em meio a todo esse processo de mudança, agora eu tô de volta para voltar a gravar vídeos. Eu acho que eu não poderia começar sem um novo desafio, porque, como vocês já sabem, eu sou a pessoa dos desafios. Esses dias eu tava parando para analisar as minhas leituras, para analisar as minhas metas de leituras para esse ano, e eu percebi que eu tô bem morna em relação à leitura. Eu vim falando durante esse ano para vocês que vim de ressacas literárias imensas, não estava conseguindo ler muito, mas ao mesmo tempo eu também estava trabalhando no meu livro, e acho que isso contribui um pouco pro desenrolar da situação. Mas aí, esses dias atrás, eu estava rolando meu feed, encontrei um desafio voltado para o mundo literário. E eu amo um desafio. Às vezes eu penso por que eu me enfio num negócio desse, mas ao mesmo tempo isso me encoraja e me dá ânimo para fazer acontecer. E aqui estamos. O desafio ele se chama 75 Bucket, que nada mais é aquele famoso 75 hard, 75 soft, que é para você em 75 dias ter essa mudança de hábito, fazer com que as coisas aconteçam, e aqui é voltado para a literatura. E aí eu achei muito interessante, porque eu pensei, é isso que eu preciso de foco na literatura, eu tô com vontade de voltar a ler como antigamente. Esse momento de outono e inverno é propício para isso, para voltar à pintura também, e conforme as coisas vão se organizando aqui na nova casa, no novo lar, eu vou também organizando a minha vida literária. E aí, gente, o desafio, o original, se eu não me engano, ele tem 2 regras somente, mas o meu ele vai ter algumas mais, e eu vou falar pra vocês o que eu planejei aqui para esses próximos 75 dias, e vamos ver se eu vou dar conta. O primeiro deles é você ler 1 hora por dia obrigatoriamente. Isso é, no original, a regra, se eu não me engano, é 2 blocos de 45 minutos. Eu coloquei aqui 2 blocos de 30 minutos porque eu já não tô conseguindo ler nem 30. Então, vamos trabalhar com a realidade, porque senão não vamos dar conta. Então, a gente pode dividir isso em 2 blocos, né, de 30 minutos. Segunda regra é ler livros da minha TBR e priorizar os que eu já tenho começado. E aí que vem a regra bônus da história aqui. Eu tenho começado vários livros ao mesmo tempo, e a minha regra pessoal aqui é ler um livro por vez, começar e terminar. Eu dei uma roubadinha porque eu ouço audiobook também. Então, assim, eu vou abrir margem pra eu ler um livro físico e ouvir um e-book. Então eu vou dividir 30 minutos para o livro físico e 30 minutos para o e-book, e espero dar tudo certo. Então eu tenho que, dentro desses 75 dias, ler esses livros que eu já comecei, que eu tô em andamento, e depois a gente vai falar um pouco sobre o que eu tô em andamento, que tá tudo atrasado, e é justamente o que eu quero focar nesse vídeo.
e o que, assim, tenho de planos. A quarta regra é fazer atualizações. Então, assim, já estou com vocês, meus caros amigos, para fazer atualizações dos meus livros, do que eu tô lendo, melhores trechos e atualizando de alguma forma. E a última regra é, no fim de tudo isso, fazer uma resenha, uma mini resenha sobre o livro. Eu normalmente não faço resenha sobre livros, nem escrita, assim, a não ser que o livro me chame muita atenção, mas eu quero exercitar mais isso, assim, meu senso de escrita crítica sobre as coisas, porque acho interessante. Então, no fim de cada livro eu quero fazer uma micro resenha e também vou compartilhando um pouquinho com vocês aí, baseado nos últimos vídeos do desafio do verão, que, assim, por sinal foi ótimo pra mim. Ainda que eu não tenha conseguido ler tudo que eu queria, foi ótimo, excelente. Foi, assim, um pulo no meu momento de leitora. E depois daquele momento de desafio do verão, eu, de novo, não li muito. Então, vamos ver esse desafio, assim, podemos se dizer de inverno, que vai acontecer. Então, gente, essas são as metas. Então, eu quero criar uma rotina consciente, consistente. Eu quero reduzir a minha TBR, principalmente lá no Goodreads, porque eu tenho coisa lá desde 1900 e bolinha, e eu quero pegar coisas antigas pra ler, sabe? Não ficar só lendo o que tá sendo lançado. Isso vai ser ótimo, porque eu vou pegar lá no meu Goodreads e dar uma desencalhada nas coisas. Também incentivar muito o meu senso criativo com as resenhas, meu senso crítico sobre os livros, registrar a minha evolução literária aqui com vocês e retomar esse lugar de prazer mesmo que a leitura traz pra mim. É isso, meus amigos. Esse vídeo eu quero focar nas minhas leituras em andamento, porque eu tô lendo várias coisas ao mesmo tempo e isso tá me gerando uma ansiedade, porque eu não tô conseguindo ler nenhum nem outro. Ou tô lendo um pouco de tudo e não tô lendo nada. Então, eu quero começar a ler uma coisa por vez. Livros em andamento são esses que eu tô deixando aí na tela pra vocês. O único que eu não tô dando foco em terminar ele durante esse período é o Teologia Sistemática, porque é um livro de 1.200 páginas e ele não é para ser lido corrido. Eu tô lendo ele como estudo, então isso vai demorar 8 meses para eu terminar. Então, descarta esse livro. Mas os demais são livros que eu preciso terminar e é isso que eu vou fazer neste vídeo com vocês, pra gente iniciar esse desafio, pra contextualizar tudo e pra gente engatar a marcha nessa história. Eu quero terminar esses livros e durante o vídeo eu vou contando um pouquinho pra vocês de tudo isso. Eu acredito que hoje eu termine um deles, mas veremos. Venho contando pra vocês em breve.
Buenos dias, descendo com o lixo e vou comprar umas coisinhas de Natal que faltou, mostrar um pouco do dia pra vocês, além de falar do livro que eu já terminei. Vamos de atualização do primeiro livro que eu terminei neste vídeo e nessa temporada de finalizar os livros que eu tinha começado. Então, o primeiro deles foi Legalista em Recuperação, da Francine Walsh, ou Francine Veríssimo, que é os dois sobrenomes dela. Esse é um livro que ele vai falar sobre legalismo, e foi um livro que eu realmente aprendi o que significava ser legalista, e eu vou até ler aqui para vocês uma das minhas anotações, porque eu achei interessante, e eu não sabia o que significava isso, e muitos de nós somos esse tipo de pessoa nas igrejas como cristãos, e não nos damos conta do mal que a gente tá vivendo. A gente tá parecendo mais como um fariseu do que como Jesus. Então, de acordo com as minhas anotações aqui, ser legalista é fazer as coisas certas só para parecer bom, mas sem amor por Deus e sem vontade de mudar por dentro realmente. Então, no fim, são aquelas pessoas que vivem de uma forma que muitas vezes ela é coerente a forma que elas vivem, só que elas estão muito focadas em um polo ou em outro. Por exemplo, elas vivem muito debaixo da lei, ou as leis falam como os fariseus, eles viviam debaixo da lei, mas não tinham a capacidade de olhar para as pessoas que realmente tinham necessidades e cuidar dos outros, estavam sempre julgando as pessoas. Esse livro ele vai focar nesse tema, vai falar muito sobre o legalismo de nós cristãos, vai falar do legalismo da igreja, da forma da igreja tratar as pessoas, de como muitas vezes as pessoas são punidas por cometer pecados, por cair em erros, em vez de elas serem acolhidas, serem amadas, como Jesus faria e como Jesus faz. Assim, ela vai trazer essa abordagem pra gente. Mais uma vez, nos seus livros, ela fala com amor, com cuidado, com paciência, com clareza. Eu senti que ela deu uma mudada na forma de escrita nesse livro, mas ainda assim eu gostei bastante dele. Eu dei 3 estrelas pro livro. Eu acho que vale a pena, sim, ler, principalmente se você nunca ouviu falar sobre o tema. Eu acho que ela aborda de uma forma muito clara, muito coerente, muito amorosa. Eu recomendo muita leitura, gostei. Eu sinto que esse livro ele é muito como um cutucar, mas ao mesmo tempo ele te abraça, te dando um encorajamento de que se você tá vivendo debaixo desse lugar de legalidade, você é amada por Cristo, você é perdoada, você é curada. Eu gosto muito da forma que ela escreve, eu gostei muito do tópico e de aprender muito mais sobre o assunto. Agora, como eu terminei esse daí, eu peguei o meu outro devocional que estava em aberto, Fundamentos Apostólicos. Vamos ver se eu consigo terminar ele até amanhã, porque também já tá no finalzinho. E eu venho contar pra vocês do que mais se trata esse livro. A respeito do desafio, estamos indo muito bem. Eu acho até que 1 hora por dia de leitura tá sendo até que meio que fácil, mas eu não quero me sabotar, dobrar o valor e acabar não conseguindo dar conta. Talvez, vamos ver. Vamos seguir nesse vídeo, nesse começo de desafio com 1 hora, e se a gente vê que tá indo super bem assim, porque tem ido super bem. No próximo ciclo eu faça os 45, 2 blocos de 45, como sugere o desafio original. E é isso, gente. Volto em breve com atualizações. Vocês viram minha árvore de Natal? Ai, meu Deus. Maravilhosa. Não vi a hora de montar a árvore de Natal, gente. Não vi a hora. Sério. Sério mesmo. Diário de uma grávida. Eu ando numa canseira. Fui no mercado. Não guardei as coisas ainda. Algumas sim, outras não. Louça de ontem. Louça pra guardar. Agora eu tô esquentando almoço, preparando almoço. E é isso, gente. Realidades. Uma canseira tremenda. Tô fazendo tudo parcelado.
Muitas coisas já aconteceram, eu terminei 2 livros, preciso atualizá-los. E eu tô aqui, sentada no chão, porque hoje é dia 1º de dezembro. Ai, meu Deus, como eu amo essa época do ano. Eu amo demais, 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 demais. E estou aqui com o meu calendário do advento desse ano. E hoje é dia 1, então vamos abrir o primeiro dia juntos. Ai, como eu amo. Ai, meu Deus. Muito animada, pelo amor de Deus. Eu nem ia comprar um calendário do advento esse ano, mas ele caiu no meu colo. Eu estava numa loja e ele caiu no meu colo, então não teve como. Ai, meu Deus do céu. Nossa, que lindo, meu Deus do céu. Dia 1 aberto. E me explico o que se trata esse calendário. Ele nada mais é do que um calendário de pecinhas Lego, não é da Lego, mas é pecinhas de montar Lego, natalinas, e no final eu ganho um livro, o melhor livro de todos. Então assim, tô super animada pra essa temporada de montar as pecinhas natalinas e no fim ainda ter um livro que, enfim, eu já sei o livro que é, mas tô super animada. É isso, gente. Agora vou montar essa pecinha e voltamos amanhã com a abertura do calendário no próximo dia. E antes disso eu tenho que vir, mais tarde eu volto pra falar dos livros que eu finalizei. E só tem mais um livro que eu quero finalizar pra gente encerrar esse primeiro bloco, esse primeiro ciclo do desafio. Tem ido muito bem. Eu tenho conseguido ler a minha hora diária até então, que agora a meta em dezembro é dobrar a meta e ver o que eu consigo ler a mais. Mas é isso. Feliz dezembro. Oiê, voltei. Muitas horas depois, ainda tô aqui com o meu Lego que eu preciso montar ainda hoje. Isso vai acontecer em algum momento. Hoje eu saí pra tomar café com umas amigas que eu ainda não tinha encontrado aqui. E foi muito gostoso. É tão bom estar de volta. Meu Deus. Tô aqui olhando as montanhas, gente, como eu amo essa vista. Quando eu penso que eu tô indo embora deixando uma vista que eu amo, Deus vai lá e me dá outra. Melhor ainda. Enfim, vamos falar sobre livros. Eu terminei, como eu disse, 2 livros. E o primeiro que eu quero falar com vocês é o Mapa de Sal e Estrelas. Esse livro ele vai falar sobre a jornada de uma menina síria e que ela tá saindo da casa dela depois da guerra. Então a gente vai ver tanto essa jornada dela, eles fugindo da guerra, ela e a família, como a gente também vai ver em paralelo a história antiga de uma menina que era aprendiz de cartógrafo. Então vai ficar entre esse paralelo, entre essas 2 histórias, contando pra gente a jornada dessas 2 meninas. Teve um momento que eu juro que eu achei que eram a mesma pessoa, entre passado e futuro, mas no fim não era, eram 2 histórias de 2 pessoas diferentes. E no fim, as histórias elas meio que se entrelaçam. É uma história, assim, bem profunda, é uma história muitas vezes triste e eu sinto que também de muita aventura também, porque a gente vai ver essa jornada, principalmente da aprendiz de cartógrafo, você vai ver ela viajando por muitos lugares e também a parte dramática e triste da história, que é essa menina síria fugindo da guerra com a família dela. É um livro que ele nos mostra como a humanidade e o mundo ele é mau e existem realidades que a gente nem sabe que existe ou muitas vezes a gente vira a cara para não enxergar essas realidades. Então esse livro é um tipo de livro que ele
realmente expõem uma verdade que a gente ou não quer ver, ou muitas vezes desconhece que ela existe, mas ela existe e tá aí. Eu gostei demais e eu recomendo demais a leitura. Dei 5 estrelas pra esse livro e assim, foi uma surpresa muito boa. Eu até falei lá pro pessoal do Clube do Livro que fazia tempo que eu não pegava um livro assim, sem saber de nada sobre ele, sem nem ouvir falar, nunca ter ouvido falar e ter me surpreendido tanto. E isso é a parte legal dos clubes do livro, que você se expõe a livros que você não escolheria por conta própria. E essa foi uma surpresa muito boa. O último livro que eu terminei foi o Fundamentos Apostólicos, outro livro devocional que eu estava lendo. Ele vai falar sobre um estudo sobre realmente os princípios desses apóstolos da antiguidade, da igreja primitiva, os primeiros apóstolos. Então, ele vai buscar resgatar esses fundamentos, esses princípios que com o tempo vem se perdendo e a igreja atual vem se modificando e deixando valores profundos bíblicos em segundo plano. Ele chama muito o leitor assim a voltar ao essencial, voltar à base, o arroz e feijão mesmo, que é a palavra, que é a Bíblia, se voltar para esse conhecimento. Foi outro livro que eu gostei bastante. Eu acho que, como eu disse, ele realmente nos traz de volta a esse lugar de buscar a essência da coisa, as raízes dos ensinamentos. A didática é muito boa e tem muitos ensinamentos nele, eu gostei demais. E esse livro eu dei 4 estrelas. Esses foram os livros que eu li, finalizei. Agora eu estou tentando finalizar a 9ª casa, porque já entramos no mês de dezembro e eu tenho as minhas leituras de dezembro e nós temos que seguir com esse desafio. Hoje mesmo eu tive vários compromissos, eu não consegui ler, eu preciso sentar para ler agora. Eu tenho terapia mais tarde, então preciso agilizar as coisas urgentemente. Mas agora eu vou ver se eu monto meu leco. E aí depois da terapia eu vou sentar e vou ler meu livro. Calma que eu tenho que saber o que eu tenho que fazer aqui. Não vai ficar pulando que nem bobo os dois. Você não quer saber? Calma. Pula. Cai que nem bomba. Esse é da boa. Ixi, que duro, né? Eu não gosto quando é câmera assim, que eu fico perdidinha. Calma, vai devagar, tá? Que você sabe do que tá fazendo. Mas eu tô devagar. Olha só. Vai cair, né? Cadê o bicho? Ixi, já pulou pra riba, vai saber onde que ele foi parar. Aqui, ó, tá vendo? Aqui você tem que pular de um lado pro outro agora. Isso. Vitor, você é esperta? Fiquei olhando no seu cair. E o prego na tomada, morri. 1, 2, 3 e já. Aê, isso aí que equipe, tá joia? Veja o que nós temos essa noite. Nosso lanchinho preferido. Ou não? Olá, tô aqui com o meu calendário do advento e
Vamos atualizar esse vlog de alguma forma, né? Porque ler que é bom, eu tô bem devagar. Eu tô batendo a minha meta de 1 hora por dia. Mas tá rojão, gente. Rojão. Sem concentração nenhuma pra ler ou pra fazer qualquer outra coisa. Mas é isso. Vamos abrir o calendário do advento que a gente ganha mais, né? Hoje é dia de... um pirulito, será? Tipo isso. Dia 3 por aqui. Vamos montar. Ler que é bom, gente, eu não tô lendo, mas jogando. Olha, eu tô jogando um desafio que é do lixo ao luxo. Essa coitada começou sem nada da vida. E aí agora ela já tem essas coisinhas. O próximo passo é eu juntar dinheiro, que eu comecei com R$0, pra criar a casinha dela. Outra coisa que eu não tenho feito é abrir meu calendário, meu Deus. Vamos ver, parei no dia 7. 8. De 9. Hoje, 11. 4 dias atrasado, gente. E eu preciso montar 3. Oiê, gente, diretamente do futuro, para finalizar esse vlog que ficou um catado de vários meses, várias coisas.
Eu tô bem desse jeito. Eu ando fazendo várias coisas do lado de cá e, enfim, gravando muito, tendo pouco tempo de editar e me perdendo nos arquivos, porque depois que passou muito tempo você fica perdida. Mas queria compartilhar com vocês esse catado de coisas que aconteceram nos últimos tempos. Comecei esse vídeo com um desafio. No fim das contas, assim, eu evoluí em grande parte do desafio, desisti do desafio no metade do caminho. Sigo aqui no meu perrengue, tentando ler um pouquinho mais do que eu ando lendo, porque tá devagar a coisa há meses. Desde que eu acho que eu descobri que tava grávida, o negócio deu uma desandada. Não pela gravidez, eu já tava lenta. Vocês sabem, porque eu falei muito nos últimos vídeos, mas eu acho que com isso eu também tô desapegada, né? E tenho bastante coisinha pra comentar com vocês. Vem aí uma intercalação de vídeos atuais e vídeos que eu já tinha gravado. Espero que vocês gostem. Não se esquece de se inscrever no canal, dê um like nesse vídeo para que eu me motive mais a continuar aqui, porque tem sido cada vez mais difícil. Era isso. Até o próximo vídeo. Tchau!